Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando para mais uma live do Vira DP, falando aí sobre as obrigações do departamento pessoal nesse início de ano, né? E dar continuidade nos assuntos da nossa última live da semana passada, tá bom? Quem vai entrando, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre todas as obrigações que nós temos no departamento pessoal agora no início do ano, com todas essas alterações e todas essas atualizações que vêm sendo feitas nas legislações trabalhistas, né? E com base nisso, o reflexo dentro do departamento pessoal para o cumprimento das obrigações legais e dos prazos, né? Enfim, então é muito importante essa continuidade dos assuntos, visto que na semana passada a gente falou sobre essas atualizações trabalhistas. O pessoal está entrando. Gente, aproveitando, para quem não segue a página ou de repente não conhece as nossas redes sociais, o Vira DP traz muito conteúdo e informação diária, né, em vários formatos de conteúdo para que você se atualize dentro do departamento pessoal. Então aproveita, depois da live, dá uma olhadinha no link lá na bio e adiciona, né, se inscreve para que você receba as notificações e fique aí atualizado com todas as novidades e todas as notícias e legislação e assuntos relacionados ao departamento pessoal. Isso serve não só para quem trabalha no DP, mas também quem trabalha na parte de gestão de empresas, né? O gestor, o diretor da empresa, o próprio empregador. São informações que fazem parte do dia a dia de toda empresa que possui empregados. Então é importante estar sempre atento às novidades e a legislação em si. Então, por isso é bom, de repente, já estar inscrito e ativar as notificações do Vira DP para que vocês recebam todas as informações atualizadas diariamente com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, na semana passada, eu vim aqui conversar com vocês a respeito das novidades, né, das atualizações com relação à legislação trabalhista que refletiam no departamento pessoal agora em 2023, relativo a cálculos da folha, a cadastros, enfim. Então, tem muita coisa ainda que no decorrer do ano vai acontecendo, né, que vai alterar, mas a gente trabalha com as informações e as atualizações que a gente tem no momento. Então, a gente tem aí a questão do salário mínimo, que por enquanto é 1.302, como a gente falou na última live, como eu já comentei aqui nos conteúdos do Vira DP. Não tivemos nenhuma confirmação com relação a um valor maior do que esse. Então, realmente, o salário mínimo nesse momento é 1.302, que faz com que você atualize essa informação no seu sistema, né, nos seus cálculos, porque existem muitos reflexos baseados no salário mínimo, como a questão do piso salarial, insalubridade e outros reflexos do dia a dia, assim como a pensão alimentícia, por exemplo, também pode ser baseada aí no salário mínimo federal. Por isso é importante que vocês mantenham essa atualização, porque é uma obrigação legal que nenhum trabalhador receba um valor de salário menor que o salário mínimo federal, né, de 1.302 atualmente, e também que os reflexos
conforme legislação trabalhista, que são baseados no salário mínimo, sejam atualizados pelo salário mínimo vigente. Então, vocês têm a obrigação de atualizar os valores e automaticamente os cálculos serem feitos da maneira mais correta possível, tá? Com base nisso também já saiu a atualização da tabela de INSS. A tabela de INSS aí que tem 4 faixas de aplicação de imposto, que é importante que se mantenha atualizada para que sejam feitos os cálculos necessários da folha de pagamento desde a competência de janeiro, né? Então, é muito importante que vocês façam essa atualização dentro do sistema da folha, que façam os cálculos já com base na nova tabela. E assim, já atualizando tudo isso com base nos novos valores e nas novas atualizações com relação aos valores de 2023, a gente também tem a questão das declarações, tá? Uma declaração que vem aí todo ano, no começo do ano, e gera muita dúvida, é com relação ao envio da GFIP sem movimento, tá? A GFIP sem movimento, para quem não sabe, é uma declaração que é feita através do programa CEFIP, para fins de Caixa Econômica Federal, para fins de FGTS, mas que também até o ano passado vinha sendo feito para declarações da Receita Federal. Então, por esse motivo, teria que estar sempre atualizando a informação daquelas empresas que estão inativas, né, tanto da parte previdenciária quanto da parte do FGTS, para que fosse atualizadas as informações no banco de dados governamental, né? Então, automaticamente necessitaria do envio da GFIP sem movimento. Bom, mas então eu não preciso mais enviar a GFIP sem movimento? Precisa, mas não necessariamente isso tem que ser periódico, tá? O envio da GFIP sem movimento vai acontecer quando? Quando a empresa abrir e não tiver qualquer tipo de movimentação, né, nem relativo ao FGTS, nem relativo ao INSS, né? Atualmente, a CEFIP serve apenas para informação a título de FGTS. Então, quando eu falo da parte previdenciária, eu já devo diretamente me dirigir à declaração da DCTF Web, tá? Então, hoje a gente não tem mais essa obrigação dentro do departamento pessoal de estar enviando a GFIP para fins de atualização de informação previdenciária, de informação de INSS. Então, quando eu não tenho nenhum empregado, não tenho nenhum tipo de movimentação nesse sentido dentro do meu departamento pessoal, eu tenho que enviar a GFIP, a CEFIP sem movimento, que é para declarar a Caixa Econômica Federal, declarar o FG, que essa empresa não tem FGTS, tá? Então, automaticamente fazendo isso, naquele mês em que a empresa não tem movimentação, ou no primeiro mês que ela ficar inativa, ou ainda quando ela for constituída e não tiver movimento, fazendo isso uma vez, automaticamente desobriga a empresa de retransmitir essa declaração periodicamente, tá? Então, não tem necessidade de enviar em todo o início de ano ou a cada determinado período de tempo. Fez uma vez, não tem mais obrigação de enviar periodicamente. Então, no início de ano, você só vai fazer esse envio se realmente a empresa parou de ter atividade relativa ao FGTS ou se ela foi constituída nesse momento e não vai ter nenhum tipo de atividade, então você tem que fazer a declaração, tá? Já com base na DCTF Web, quando eu falo da parte previdenciária, que a empresa não tenha nenhum tipo de movimentação da parte do INSS, aí sim eu tenho que fazer o envio da DCTF Web sem movimento. E as únicas empresas que estão desobrigadas do envio da DCTF Web
na verdade, são aquelas empresas que automaticamente já se faz o envio da parte previdenciária através do e-social diretamente, como é o caso das domésticas e do MEI, tá? Então, quando eu falo de empresas em geral, lucro presumido, real, empresas do Simples, eu tenho então sim que enviar a DCTF Web sem movimento, sempre que a empresa não tiver movimentação ou qualquer tipo de informação previdenciária. Mas quando que eu devo enviar isso? Bom, até pouco tempo atrás, a gente teria que enviar isso todo início de ano, né? Mesmo que a empresa já tenha enviado a DCTF Web sem movimento anteriormente, né? Mas não existe mais essa necessidade da manutenção da DCTF Web sem movimento. Então, basta você analisar e atualizar as informações de acordo com a atividade real da empresa naquele momento. Se ela deixou de ter movimentação, assim como a GFIP sem movimento, você passa a DCTF Web sem movimento também, e a partir do momento que ela passa a ter informação previdenciária, aí sim se faz o envio das informações para que seja apurado os valores a serem pagos para o INSS, tá? Pessoal, até aqui tá todo mundo me ouvindo, vendo legal? Eu já fui disparando informação, acabei não questionando. Eu acho que tá tudo certo, mas deem um ok aí se tá tudo bem com o áudio e o vídeo. Quem tá entrando agora, quem é novo, né, aqui na nossa página, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. De qualquer forma, a live vai ficar salva no feed. Então, depois, quem não conseguir ver ela, né, na íntegra hoje, ou até mesmo quem tiver algum colega de trabalho, enfim, que queira indicar, a live vai ficar salva no feed para vocês darem uma olhadinha depois. Então, gente, assim, mas para que tudo isso seja feito conforme a obrigação, vocês precisam atualizar, como eu falei lá no começo, as informações das atualizações trabalhistas que foram apresentadas no início de 2023. Uma informação que é primordial para as primeiras declarações de 2023, que precisa estar atualizado e cadastrado no seu sistema, é a questão do FAP, tá? O FAP foi divulgado já em setembro do ano passado e as empresas têm até agora, janeiro, para deixar tudo atualizado para a vigência 2023. O FAP é aquele fator acidentário de prevenção e que mesmo para as empresas que não tenham cálculo do RAT ou do FAP ajustado, né, que são o caso das empresas optantes do Simples, por exemplo, ainda assim precisa se fazer a atualização dessas informações dentro do seu sistema, ou seja, é obrigatório que o departamento pessoal consulte as informações do FAP atualizado para 2023 e atualize essas informações que vão obrigatoriamente serem declaradas nas declarações mensais da empresa. Isso interfere no cálculo de INSS da empresa e também nas informações. A empresa tem um período para montar um recurso, digamos assim, ou apresentar que está divergente do que ela acredita ser o correto do cálculo do FAP, mas esse prazo já expirou lá no final do ano passado, então agora cabe às empresas apenas atualizar as informações e obrigatoriamente enviar as declarações já com essa informação atualizada, tá? Então o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, é um índice obrigatório e é atualizado todo ano para aquela vigência anual. Então eu vou usar o mesmo FAP de 2023, janeiro de 2023 até o final do ano. Pode ser, é raro, mas pode ser que ele altere durante o ano devido à grande margem de acidentes de trabalho, doença relativos à situação da empresa ou algum caso que coube recurso, mas que depois saiu a definição e a empresa tem que aí alterar
a questão do FAP retroativo, tá? Então, mais uma obrigação do departamento pessoal agora no início do ano, além de acompanhar as atualizações trabalhistas e fazer as declarações sem movimento se você tiver algum período aí em atraso, né? É a questão do FAP também. Uma coisa que pega muito a área da contabilidade, mas que reflete também no departamento pessoal, é a atualização da regularização tributária da empresa, da tributação da empresa. Qual é a tributação vigente para 2023? Por quê? Algumas empresas são excluídas do enquadramento da opção do Simples, por exemplo, né? Por conta de faturamento, por conta de débitos. Então, é preciso ser feita essa análise por parte da contabilidade, né? Através de consultas na página da Receita Federal e dependendo da mudança de tributação da empresa, isso vai incidir diretamente na situação do departamento pessoal. Vocês estão ouvindo a sirene aí, né, gente? Inevitável, porque estamos ao vivo. Aqui na minha cidade deu uma chuva torrencial hoje, alagou várias ruas, vários bairros, então tá o maior furdunço aqui, bombeiro, polícia, né, cooperativa de energia elétrica, na maior correria. E como eu moro no centro, esses erros de gravação, essas interferências são inevitáveis aqui no nosso ao vivo, mas vamos dar continuidade aqui. Então, continuando, assim, tem coisas que não são diretamente o departamento pessoal que faz, mas que a gente tem que ter o cuidado que isso vai interferir diretamente no nosso dia a dia, né? A tributação da empresa é uma delas. Se a empresa é optante do Simples, a maneira de tributar essa empresa no departamento pessoal é de uma forma. Se ela é uma empresa do lucro presumido ou real, a tributação na parte do departamento pessoal, na parte da folha, já é de outra forma. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e ter essa comunicação com a área da contabilidade para que a gente faça as declarações obrigatórias corretas e automaticamente apure os impostos da forma correta. Então, é obrigatório que se faça aí a consulta da classificação tributária da empresa para aquele ano de vigência, né? No nosso caso, agora em 2023, e que assim vocês façam todas as informações pertinentes ao ano da forma mais correta possível, mais completa possível, e também consiga preparar aí os custos da folha e as previsões da folha de pagamento anual com base já nas informações obrigatórias, tá? Então, assim, gente, a gente tem que analisar salário mínimo, que eu já atualizei vocês na última live, né? As tabelas de INSS, imposto de renda não saiu ainda, estamos desatualizados desde 2015. Temos também a questão do FAP, que vocês já poderiam estar constando desde setembro do ano passado. É obrigatório a atualização do FAP por ano vigente, tá? Tem a análise da tributação da empresa e temos aí as declarações obrigatórias. No mês de janeiro, muitas vezes os ajustes de décimo e férias que não foram feitos na folha de dezembro acabam sendo na folha de janeiro. Então, vocês têm que observar que essas diferenças na folha precisam ser desmembradas e caracterizadas de acordo com o que originou cada uma delas. Então, por exemplo, se eu pagar alguma diferença de 13º na folha de janeiro que não tenha sido já feito o ajuste lá em dezembro, porque lembrando que a segunda parcela do 10º venceu dia 20 de dezembro e a folha de dezembro foi paga no início de janeiro. Então, o DP teve aí um tempo para fazer esse ajuste ainda dentro de dezembro. Mas caso ele não tenha sido feito e você estiver fazendo na folha de janeiro, você tem que desmembrar essas informações no reflexo do pagamento da folha. Ou seja, não dá para pagar lá a diferença salarial, né? Ou diferença de pagamentos, né? Proventos em geral. Então,
trate a rúbrica de acordo com a origem devida de cada uma delas. Se você estiver pagando a diferença de 13º, desmembre essa informação na sua folha de pagamento e automaticamente ela vai servir para a base de cálculo dos impostos e da declaração, mas vai estar discriminado ali qual é a origem dela para que não caracterize nenhum tipo de pagamento in natura na sua folha de pagamento, tá? Esses ajustes são obrigatórios e é bom que seja feita a conferência devida, inclusive na configuração das empresas, para que não deixe passar nenhuma informação aí a título dessas diferenças a pagar, tá? Com relação a RAIS, gente, essa declaração é anual, é feita todo início de ano dentro do departamento pessoal. Quem trabalha mais tempo no DP sabe, né, o perrengue que é, ou que era, porque não temos mais essa obrigação. Por quê? Vou explicar para vocês. Além de falar aquilo que a gente tem que fazer, eu tenho que alertar aquilo que vocês não têm mais obrigação, que é o exemplo da RAIS. A RAIS deixou de ser obrigatória através dos envios dos eventos periódicos para o e-social. Porque a RAIS era a informação de todos os trabalhadores que passaram pela empresa naquele ano vigente, né? Ou seja, agora em 2023, nós estaremos declarando as informações relativas a 2022 e a gente informaria todos os empregados que passaram pela empresa e tudo que aconteceu com ele, os afastamentos, os salários pagos, a rescisão, quando ele entrou, quando ele saiu, se é que ele saiu, né? Todos os dados cadastrais de salário, horário de trabalho, PIS, CPF, enfim. Então, seria o histórico todo da empresa com relação a cada trabalhador dentro daquele ano que estávamos fazendo a declaração. Uma vez que a gente já faz isso através do e-social e através do envio dos eventos periódicos, a gente completa essas informações, porque a gente já vinha enviando as admissões, já vinha enviando os afastamentos, e agora com os envios dos eventos periódicos, a gente completa essas informações no banco de dados do governo. As empresas deixam então de ter a obrigação de enviar a RAIS, que é a Relação Anual de Informações, né, dos trabalhadores de todas as empresas, tá? Então, as únicas empresas, né, ou melhor, as únicas entidades que ainda estão obrigadas à declaração da RAIS são os órgãos públicos, as empresas ou entidades que estão vinculadas no grupo 4 de envio do e-social. Então, para você que é MEI, que é simples, que é lucro presumido ou real, né, indiferente do seu faturamento, do grupo 1, 2 ou 3 do e-social, vocês estão dispensados, então, a partir desse ano, da obrigação da RAIS, tá? Não temos mais essa declaração anual para enviar para o governo. Em contrapartida, para algumas entidades, bancos, financiadoras e até mesmo para a regularização de informações do pagamento do PIS/PASEP, algumas entidades ainda exigem o comprovante de envio da RAIS. E mesmo que você seja, por exemplo, do grupo 2 e já não envia a RAIS há alguns anos, né, algumas entidades ainda obrigam a apresentação do recibo da RAIS. Mas como que eu faço então, Luana, se eu não declaro mais a RAIS, como que eu faço para tirar esse recibo? Bom, mesmo sendo enviado pelo e-social, você tem a opção de emitir o recibo da RAIS do e-social, que basicamente vai sair no mesmo layout que vinha saindo o recibo anteriormente enviado pelo programa da RAIS, tá? Só que agora a gente vai tirar através do sistema online, lá da página da RAIS, esse recibo que o governo vai buscar no banco de dados do e-social, tá? Então, vocês podem estar sim apresentando esse recibo com base nos recibos do e-social, com base nos envios que já foram feitos lá no e-social. Luana, mas se eu tiver em atraso
com os envios do e-social, eu tenho que emitir a RAIS? Não, você tem que atualizar os envios do e-social. Se você está atrasado com os envios, você já está passível de multa, né? De notificação, e isso não é legal, então é bom que você atualize o quanto antes o banco de dados do seu e-social, porque mesmo que você não esteja atualizado ali, não vai ter a obrigação, aliás, você nem vai conseguir fazer o envio da RAIS, então, de fato, vai ter que estar com o e-social em dia, tá? Se estiver atrasado, tem que atualizar, não tem como enviar a RAIS. Outra situação, agora no início do ano, que a gente tem a obrigação do envio da DIRF, né? Que é a declaração de rendimentos aí que foram retidos na fonte, que é a retenção de imposto de renda na folha de pagamento. Então, para aquelas empresas que tiveram retenção de imposto de renda na fonte, que tiveram uma retenção ou desconto do imposto de renda na folha de pagamento, essas empresas estão obrigadas ao envio da declaração do imposto de renda na fonte, que é a DIRF, tá? Então, essas empresas têm até dia 28 de fevereiro agora, né? Já estamos amanhã entrando em fevereiro, precisam fazer essa declaração obrigatória para a Receita Federal. E nela informar individualmente cada empregado, cada prolabore, né? Se for o caso, que teve a retenção na fonte, dentro da folha de pagamento lá, mês a mês, todos os valores certinho de folha de pagamento, né, relativa a férias, décimo, rescisão, enfim, INSS, dependentes que esse trabalhador teve e as retenções na fonte a título de imposto de renda, tá bom? É provável que o número de empresas que tenham que declarar imposto de renda e também a DIRF esse ano seja muito maior do que o ano passado, porque como é um assunto que a gente já vem tratando, a tabela de imposto de renda não atualiza desde 2015, então acaba que tem uma incidência com o reajuste salarial dos trabalhadores, né? E o salário mínimo aí em 1.302, ficando cada vez mais próximo aí ao limite da isenção do imposto de renda. É provável que o número de pessoas e de empresas que tenham a obrigação das declarações com relação ao imposto de renda seja cada vez maior. Então, se você ainda não fez esse filtro aí no seu DP das empresas que vão ser obrigadas ou das pessoas que vão ser obrigadas a serem relacionadas na DIRF, faça isso quanto antes, porque o prazo é até 28 de fevereiro e dificilmente o prazo é prorrogado, tá? Pessoal, até aqui temos alguma dúvida? Alguém que quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Gente, é assim, a gente sai do 13º, das férias coletivas, achando que vai dar um respiro, e vem janeiro cheio de atualização e alteração na folha de pagamento, nas declarações. A gente tem muita coisa para ver, para rever, para atualizar, para enviar de declaração, então não dá para dar aquela relaxada boa ainda em janeiro, tá, gente? Por mais que às vezes, por exemplo, a sua empresa ou o seu DP não faça a declaração da DIRF, é bom que você saiba do que a gente está falando, faça a conferência, porque confiar 100% no sistema é um erro, e é um erro grave. Claro que a gente não vai estar fazendo tudo na mão, mas você precisa ter noção de como cada processo funciona, para que de repente você bata o olho e possa dizer que não, isso daqui não tá legal, não tá certo, vou dar aquela conferida, e não deixar a empresa aí à mercê de um erro simples e às vezes uma divergência que o próprio sistema possa ter causado por falta de informação e de conhecimento do departamento pessoal. Então, um departamento pessoal preparado vale por 2. É bom se atualizar, atualizar todas as informações obrigatórias dentro do seu sistema,
além de também fazer a revisão dessas informações. E como, por exemplo, mas quem declara a DIRF é o meu contador. Ok, mas tira a relação do seu sistema e dá aquela conferida, né, com relação aos valores e as pessoas declaradas, para que você não tenha nenhuma surpresa, como, por exemplo, as pessoas que são declaradas na DIRF, elas vão com as informações do plano de saúde. Então, se não estiver configurado corretamente o desconto disso dentro da tua folha de pagamento, automaticamente a declaração vai estar errada. E depois, no ato do ajuste disso lá na declaração do imposto de renda, que é em abril, vai dar divergência de informação, vai ter que retificar, né? A empresa ou a pessoa podem ser notificados. Então, precisa sim do olhar atento do departamento pessoal para que seja feita todas as obrigações e as declarações corretas, tá? Oi, Jaque. Gente, quem ainda não tá seguindo as páginas do ViraDP, dá uma conferidinha depois lá no link que a gente tem na bio. A gente tem várias páginas com conteúdo atualizado toda semana, todos os dias. Aqui no Instagram, ativa as notificações. Eu tô sempre trazendo todas as atualizações na área trabalhista, de departamento pessoal e cálculo, enfim. E lá no link vocês vão ter acesso a todos os nossos canais de comunicação e de informação, para você não perder nada, ficar sempre atualizado, para fazer com excelência, muita segurança aí o seu dia a dia dentro do departamento pessoal, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer contribuir com algo? Gente, na última semana veio várias pessoas dizer: meu Deus, quanta atualização, quanta coisa que tem que alterar, que tem que atualizar. E é como eu falei, todo ano em janeiro tem isso, mas esse ano, com essa transição de governo e também o período das atualizações trabalhistas, isso refletiu muito mais no departamento pessoal do que nos últimos anos. Seguimos, né, firmes e fortes, que o departamento pessoal não para. Então, gente, mais uma informação é assim, ó, com relação às atualizações lá no portal do E-Social. A gente já tem aí alguns prazos para terem sido completados com relação aos envios, por exemplo, de 13º, de férias, mas um exemplo agora é que há 2 anos a gente teve a prorrogação da desoneração da folha, né, possível para 17 setores de empresas em geral, com relação à indústria, construção civil, né, que podem aderir à desoneração da folha. E isso já é uma informação que a gente obrigatoriamente tem que fazer adesão ou não agora no mês de janeiro. Então, saibam avaliar os prazos de cada obrigação para o envio dentro dos portais obrigatórios. Como eu falei, a GFIP, com relação ao FGTS, lá no portal da Caixa Econômica, Conectividade Social, através do programa CEFIP. A parte previdenciária na DCTF Web, né? E todos os envios relativos às movimentações mensais e de cadastro dentro do portal do E-Social precisam estar atualizadas 100%, até inclusive o grupo 4, tá, gente? Então, o grupo 4 já passou aí a enviar também as movimentações mensais desde o mês 10 de 2022. Então, estamos todos já enquadrados na movimentação mensal a partir do portal do E-Social, né? Algumas coisas, como eu falei, a gente já tem que ter feito os envios devido aos prazos, mas em janeiro tem toda aquela avaliação com relação à atividade da empresa, à tributação, ao FAP, aos valores que incidem e refletem nos cálculos da folha, como por exemplo o salário mínimo, né? Então tudo isso obrigatoriamente tem que estar atualizado lá no seu sistema, para que isso
seja enviado lá no portal do E-Social. Então, com relação à desoneração da folha, o que é a desoneração da folha? Eu vou resumir aqui para quem talvez não tenha conhecimento. A desoneração da folha é uma legislação, eu não me recordo 100%, mas se eu não me engano é de 2012, né, onde traz a opção da empresa desonerar a folha, ou seja, pagar menos tributos sobre a folha de pagamento, em substituição ao pagamento sobre o faturamento da empresa, o faturamento bruto. Então, como que isso acontece? Para as empresas do lucro presumido ou real, que pagam a parte patronal de INSS, que é o 20%, e que estejam enquadradas nas atividades relacionadas na lei da desoneração, elas podem fazer a opção pela desoneração ou não. Deixar de pagar o 20% aqui sobre a folha de pagamento, em contrapartida pagam um percentual sobre o faturamento bruto. Mas como que eu faço essa escolha, Luana? Bom, a gente faz a análise do custo da folha aplicando 20% e a análise do faturamento da empresa aplicando o percentual devido. Como, por exemplo, indústria. Alguns tipos de materiais ou produtos produzidos na indústria têm uma aplicação de um percentual da desoneração de 1,5%. Então, eu deixo de pagar 20% sobre a folha e passo a pagar 1,5% sobre o faturamento. Olhando em percentual, parece que vale muito mais a pena pagar sobre o faturamento, mas a gente tem que avaliar qual é o valor desse meu faturamento com base no valor da minha folha de pagamento para fazer um comparativo. E isso não basta eu olhar para o passado, a gente tem que fazer uma previsão futura, porque eu faço adesão em janeiro para todo o ano de 2023, tá? Atualmente nós temos 17 atividades enquadradas na regra da desoneração da folha, e caso não seja prorrogada essa lei, né, ela só é válida mais para este ano, de 2023. Já foi prorrogado algumas vezes, mas sempre na prorrogação alguns setores caem da regra, tá? Como, por exemplo, o setor hoteleiro, né, já foi um setor que foi abrangido pela lei da desoneração, mas não é mais. Então, tem que estar avaliando aí e cuidando que, mesmo que seja prorrogado, tem que tomar cuidado com relação a qual é o tipo de empresa que mantém-se na regra da desoneração, tá? Feito uma vez a adesão, não tem como voltar atrás. E como que eu faço a adesão de fato? Além de informar isso lá no meu sistema, automaticamente fazer as informações para o E-Social e também a declaração da DCTF Web, tem também a questão do pagamento da guia, tá? Para que seja validado as informações declaradas pela empresa, precisa haver o pagamento, o primeiro pagamento com relação ou ao 20% da folha ou ao percentual do faturamento da empresa. Então, agora em janeiro, a empresa precisa fazer essa análise, se estiver enquadrada em um dos 17 setores abrangidos pela lei, para que isso seja definido para todo o ano de 2023. Então, para você que ainda não passou, não parou, aliás, para olhar essa questão da desoneração, e se tiver dúvida com relação a como funciona, quais são os setores abrangidos, pode chamar, né, que depois eu passo para vocês esse conteúdo certinho. Também tem lá no nosso feed, mas pode chamar no direct, enfim, para que eu possa contribuir e ajudar vocês a fazer a análise dentro da sua empresa, para ver se vale ou não a pena aderir à desoneração da folha em 2023, tá? Lembrando que esse é o último ano, a princípio, para que seja feita a aplicação dessa lei dentro das empresas, porque a princípio a prorrogação é válida só até dezembro de 2023. Caso tenha alguma prorrogação, com certeza eu vou vir aqui contar para vocês em primeira mão no nosso canal de comunicação aqui no Instagram. Tomar uma aguinha, porque senão não vai.
Então, gente, basicamente, essas são as maiores obrigações do departamento pessoal agora no início do ano, tá? Do qual a gente tem que ficar atento, porque as informações que forem feitas e atualizadas e enviadas e declaradas agora, né, vão refletir em todo o histórico da empresa pro ano. Então é importante que seja conferido, seja analisado e buscado essa lei para que seja aplicado aí para as empresas com relação ao ano todo de 2023, tá? Para aquelas empresas que têm a questão da comercialização ou compra de materiais a título de fundo rural, a título de produção rural, tem que ficar atento também à liminar da isenção da parte tributária da folha. Então, tem que dar uma olhadinha nisso também, porque todo início de ano o produtor rural tem a opção, tem a opção de se isentar da participação sobre a folha de pagamento e automaticamente isso vai refletir lá na comercialização rural e na aplicação do fundo rural na nota fiscal desse produtor. Então, assim como a desoneração da folha para as empresas em geral, existe também essa questão da substituição das pessoas físicas, produtores rurais, que tenham aí talvez trabalhadores na sua folha de pagamento, possam talvez estar se isentando através de uma liminar para todo o ano de 2023. Então, se você tem algum cliente da área rural ou ainda que faz a compra de produtos de comercialização rural, precisa estar atento a se esse produtor rural tem ou não essa isenção, essa liminar, para que seja feito o devido ajuste aí da aplicação dos impostos corretamente, tá? Então, tem bastante coisa que no decorrer de janeiro já devem estar sendo feitas, mas algumas coisas tenho certeza que nem todo mundo aqui estava a par, então é importante que vocês revisem isso. Se você não for do departamento pessoal, envie essa live para quem seja, para que ele faça um checklist lá de tudo que tenha que se fazer, atualizar e enviar as declarações e as obrigações dentro do departamento pessoal nesse início de ano, porque é bastante coisa e tudo que a gente deixa de fazer, a gente fica aí passível de multas, de notificações, de reclamação trabalhista, enfim, tá? Então vamos sempre nos atualizar, correr atrás das informações e para isso eu tô aqui para ajudar vocês e tá trazendo sempre mais informações. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fico à disposição de vocês. No mais, eu acho que no geral, para início de ano dentro do departamento pessoal era isso, gente, que já é bastante coisa, né? Eu agradeço todo mundo que participou. Como eu falei, a gente vem trazendo bastante conteúdo dentro do Vira DP, sempre atualizado, para que vocês consigam acompanhar e talvez estejam sempre bem informados, para que vocês possam aí fazer com excelência, né, o profissionalismo de vocês, trazer cada vez mais contribuição para o dia a dia dentro do departamento pessoal. Temos vários canais de comunicação de informação, então não pequem por falta, né, de informação. Tem muita coisa, muito conteúdo. Tem sempre bastante coisa para o departamento pessoal fazer, principalmente nesse período de final e começo de ano. Nem sempre dá para trazer tudo ao mesmo tempo aqui no feed e no Instagram, enfim. Só que por isso que eu voltei com as lives na semana passada, porque eu acho que é um canal mais próximo de a gente estar trocando informação, de estar podendo transmitir para vocês o conhecimento, as atualizações das informações e das obrigações do departamento pessoal. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque é um conteúdo gratuito, de fácil acesso,
que eu posso estar contribuindo, me sentindo mais próxima de vocês, e vocês podem estar aí absorvendo conhecimento, trocando experiência, enfim. Então fiquem à vontade de perguntar, quem às vezes não quis perguntar aqui por algum motivo, me chama lá no direct, né? Faz um comentário na publicação. Quem ainda não viu os nossos conteúdos no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, aproveita aí o tempinho que tiver para maratonar. Tem bastante conteúdo já de 2023, com todas as atualizações, inclusive. Várias notícias em última mão. Então é só acompanhar ali os nossos conteúdos. Na dúvida, me chama que eu te ajudo e vou contribuir o máximo que eu puder aí para te ajudar no departamento pessoal, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana. Eu vou estar divulgando aqui o assunto da próxima live em breve. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, volto a falar, coloca ali que eu vou estar respondendo vocês em seguida, tá bom, gente? Até terça-feira que vem. Muito obrigado para quem esteve aqui. Para quem não conseguiu, de repente acompanha depois lá no feed que a gente vai deixar a live salva para vocês, tá bom? Boa noite e até semana que vem.